A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou por 4 votos a 1 os 7 réus do núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado lá de 2022. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o grupo denominado Núcleo da Desinformação disseminou notícias falsas sobre as urnas eletrônicas e atacou também as instituições e autoridades públicas, contribuindo para uma articulação golpista. Foram condenados Ailton Moraes de Barros, ex-major do Exército, Ângelo Denicoli, major da Reserva do Exército, Giancarlo Rodrigues, subtenente do Exército, Guilherme Almeida, tenente-coronel do Exército, também Marcelo Bormevetti, que é agente da Polícia Federal, Reginaldo Abreu, coronel do Exército, e Carlos César Moresson Rocha, que é presidente do Instituto Voto Legal. Os 6 primeiros foram condenados por todos os crimes apontados pela PGR, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, também participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Já Carlos Rocha já foi considerado inocente por falta de provas, mas das acusações de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Mas ele foi condenado pelos demais crimes. Além do relator, ministro Alexandre de Moraes, votaram pela condenação, acompanhando integralmente o voto do ministro Alexandre de Moraes, a ministra Carmen Lúcia e os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin. Para Zanin, não há dúvidas de que os acusados integraram uma organização criminosa voltada a manipular o sentimento popular contra as instituições públicas e o sistema eleitoral, incitando o uso das Forças Armadas para depor o governo legitimamente eleito. Assim como o relator, ele votou pela absolvição de Carlos Rocha dos crimes de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, por falta de provas da sua adesão à tentativa de deposição do governo legitimamente eleito. O ministro Luiz Fux foi o único a votar pela absolvição de todos os réus. Segundo ele, não há elementos suficientes que justifiquem as condenações. Ele afirmou que, abre aspas, golpes de Estado não resultam de atos isolados ou de manifestações individuais desprovidas de articulação, mas da ação de grupos organizados, dotados de recursos materiais e capacidade estratégica, hábeis a enfrentar e substituir o poder incumbente, fecha aspas. Fux também considerou que a denúncia não apresentou nenhuma evidência que relacionasse os réus aos atos de 8 de janeiro de 2023. Para ele, a invasão e a depredação causaram danos que não podem ser ignorados, mas os responsáveis presentes nos atos já foram devidamente condenados. Segundo a ministra Carmen Lúcia, a PGR conseguiu comprovar que o grupo disseminou mentiras graves sobre o processo eleitoral e o comportamento de agentes públicos responsáveis pela garantia das instituições. As provas também revelam, a seu ver, que o grupo agiu como uma verdadeira organização criminosa, de maneira estruturada e com a mesma finalidade. O presidente da primeira turma, ministro Flávio Dino, foi o último a votar. Ele afirmou que as provas apresentadas nos autos comprovam a disseminação de mentiras graves sobre o processo eleitoral, cuja propagação se deu de forma organizada e persistente, com o nítido intuito de enfraquecer as instituições democráticas. Dino ressaltou que os fatos relatados na delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, foram corroborados por outros elementos de prova, como trocas de mensagens, reuniões e registros de comunicação, compondo, segundo ele, um lego de provas inteligível, isso nas palavras dele, que analisado em conjunto demonstra a participação consciente dos réus na empreitada criminosa. O ministro frisou que não se pode, em julgamentos dessa natureza, abre aspas, esquartejar o acervo probatório, fecha aspas, isolando cada peça sem considerar o conjunto das evidências. O Núcleo 4 é o segundo grupo da organização que tentou dar um golpe de Estado a ser julgado pelo STF. O julgamento do Núcleo 3, formado por 9 militares de alta patente e um agente da Polícia Federal, está previsto para novembro. Aí os nomes de todos eles.
Já o Núcleo 2, apontado como responsável por elaborar a chamada minuta do golpe e coordenar ações de monitoramento e planejamento do assassinato de autoridades, terá julgamento em dezembro. Aqui os nomes de todos os réus do Núcleo 2 da trama golpista.